nós vamos falar sobre os resíduos de agrotóxicos em alimentos. Nosso grupo é composto pelo Gabriel, pela Gisele, Isabel e Natália. Os agrotóxicos são qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas para prevenir, destruir ou controlar qualquer praga, incluindo vetores de doenças humanas e animais, espécies indesejadas de plantas e animais, causadoras de danos. Os agrotóxicos possuem várias maneiras de serem classificados. Uma das classificações possíveis é pelo alvo da ação, e cabe comentar aqui alguns: os inseticidas, que é para o controle de insetos, fungicidas, controle de fungos, herbicidas, controle das plantas invasoras, fumigantes, controle das bactérias do solo, além de reguladores de crescimento, desfoliantes e dissecantes. Outra classificação que a gente trouxe é pelo tipo de composto. Podemos citar os mais utilizados, que são os organoclorados, os organofosforados, carbamatos, piretroides e alguns outros derivados da triazina. Então, a gente vai falar sobre 3 aqui: os organoclorados, os organofosforados e os carbamatos. Sobre os organoclorados, eles são compostos de carbono, hidrogênio e cloro. Então, sabemos que boa parte de seu transporte é feito pelo ar, através da poeira, podendo 25% chegar ao oceano. Em alguns casos, são relatados até na cadeia alimentar deste habitat, podendo ser encontrados em tecidos ricos em gordura, nos organismos vivos, e muito disso pelo seu potencial de biomagnificação, que é a bioacumulação também. O organoclorado mais bem conhecido é o DDT. Nele, assim como vários outros dessa classe, observa as características de inseticida, baixa solubilidade em água e alta persistência. Primeiramente, essas características parecem ser benéficas, no controle de insetos. No entanto, o uso excessivo e prolongado resulta numa baixa eficácia dos organoclorados e consequente aumento da dosagem de uso. Quanto mais tu usa, mais o solo precisa para combater as pragas, fazendo com que sua persistência no solo seja prejudicial. Isso podemos dizer que os organoclorados são classificados como poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Falando um pouco sobre os organofosforados, podemos citar que eles têm maior efeito tóxico agudo do que os organoclorados. No entanto, são menos resistentes. No entanto, são menos resistentes, por serem menos estáveis e mais reativos ao ambiente, que lhes confere um tempo de meia-vida relativamente curto. Sua implementação teve a ascensão na Segunda Guerra Mundial, e seus produtos mais conhecidos são o glifosato, que é um herbicida, o malátion, o parátion e o disulfóton, que são inseticidas. Além disso, não possuem capacidade bioacumulativa, como o organoclorado, ou seja, não ser comum nos tecidos. E o último que a gente vai falar são os carbamatos. Assim como os organofosforados, inibem a atividade da enzima colinesterase, fazendo com que a acetilcolina não seja usada nas sinapses e passe a acumular, então causando uma espécie de hiperexcitabilidade, que tem como sintomas fasciculações musculares e fraqueza, alterações respiratórias como ronco, sibilo e hipóxia, convulsões, agitação, e em insetos podemos ver um quadro de hiperexcitabilidade que tem como sintomas tremores, convulsões e colapsos do sistema nervoso, sintomas parecidos relatados em humanos. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre os efeitos que a exposição a agrotóxicos pode ter na saúde das pessoas. E essa relação com doenças, ela vai depender de qual produto que a pessoa se expôs, por quanto tempo e também a quantidade desse produto que foi absorvida pelo organismo dela. As principais pessoas, grupos que são afetados por essa exposição a agrotóxicos, então, são agricultores, principalmente, pecuaristas, agentes de controle de endemias, trabalhadores de empresa desintetizadora e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos. E essas pessoas, elas sofrem diretamente os efeitos dos agrotóxicos porque elas trabalham ali o dia inteiro com a manipulação e aplicação desses produtos. Além desses grupos que são expostos aos agrotóxicos por questões de trabalho, a gente ainda tem alguns grupos de risco, que não se expõem dessa maneira, que seriam as gestantes, as crianças e os adolescentes. E eles são grupos de risco porque tem muitas alterações metabólicas, imunológicas e hormonais nesses ciclos de vida que podem ser afetados pela exposição aos agrotóxicos. Apesar de a gente salientar esses grupos de risco, toda a população está suscetível a exposições múltiplas a agrotóxicos, e isso devido ao consumo de alimentos e águas contaminados aí que a gente está exposto todos os dias. A gente trouxe também um pouco dos sintomas agudos e crônicos que a exposição de agrotóxicos pode causar nas pessoas. Um pouco dos sintomas agudos, então, na pele pode ter irritação, ardência, desidratação e alergias. Na parte da respiração pode ter bastante ardência no nariz,
tosse, coriza, dor no peito e dificuldade de respirar. Na boca pode ter irritação e também na garganta, dor de estômago, náuseas, vômitos e diarreia. E alguns sintomas inespecíficos também, dor de cabeça, transpiração anormal, fraqueza, câimbras, tremores e irritabilidade. E alguns sintomas crônicos também, podem ter dificuldade para dormir, esquecimento, aborto, impotência, depressão, problemas respiratórios graves, alteração do funcionamento do fígado e dos rins, anormalidade na produção de hormônios da tireoide, também anormalidade nos ovários e na próstata, infertilidade, malformação e problema no desenvolvimento intelectual e físico de crianças também. Além disso, na classe dos organoclorados, eles podem exercer também efeitos adversos no tecido hematopoético e no fígado, além de alterações hormonais e nos níveis de hormônios tireoidianos também. Para encerrar essa parte dos efeitos na saúde, então, a gente ainda trouxe um pouco sobre essa discussão que tem acerca da exposição dos agrotóxicos com o desenvolvimento de câncer. E essa ainda é uma questão muito polêmica, porque é muito difícil determinar que é especificamente o agrotóxico que causa câncer, sendo que as pessoas estão expostas todos os dias a diversas substâncias que podem acarretar isso, além de ter inúmeros fatores genéticos. Então, apesar de não conseguir ser determinado especificamente, os estudos sempre mostram que é sempre bom ter precaução com o uso e com o contato. Além disso, alguns estudos que a gente achou, então, eles mostram que a exposição aos agrotóxicos podem causar alterações celulares, então isso pode estar relacionado a alguns tipos de câncer, que a gente trouxe abaixo, alguns deles. E também essa questão de cultivadores de tabaco, que é uma questão que tem vários estudos sobre, e eles mostram que sim, existem danos nos mecanismos de defesa celular e alterações nas atividades de telômeros, transtornos mentais, doença do tabaco e chiados, então com esse grupo de risco que está diariamente exposto aos agrotóxicos. Alimentos. Podemos ser expostos aos agrotóxicos através da alimentação, pelo ambiente e por exposição direta a eles, como os trabalhadores da produção agrícola ocupacional. Os transgênicos são importantes para a redução dos agrotóxicos nos alimentos, através de sua utilização. Vantagem dos cultivares transgênicos, que eles são resistentes a herbicidas, é feito a partir da transferência de genes que conferem resistência a uma determinada molécula, produzindo genótipos resistentes a herbicidas. É importante entender que os agrotóxicos podem ser classificados também como de contato e sistêmico. Os agrotóxicos sistêmicos atuam no interior das folhas e polpas, penetrando nelas. Já os de contato agem principalmente nas partes externas do vegetal, embora uma quantidade possa ser absorvida pelas partes internas. Em 2008, a Anvisa fez uma análise de alguns cultivares e constatou que o tomate, morango e alface estavam com níveis elevados de agrotóxicos permitidos. Em alguns casos, havia a presença de agrotóxicos não liberados para aqueles cultivares. Bom, na legislação existem alguns pontos importantes sobre agrotóxicos em alimentos, como, por exemplo, que desde 2001 a Anvisa realiza o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA, e determina o limite máximo de resíduo, o LMR, para os alimentos in natura. O LMR é definido como a quantidade máxima de resíduo de agrotóxico oficialmente aceita no alimento, desde a sua produção até o seu consumo, e ele pode ser expresso em miligrama de resíduo por quilograma de alimento. Outro ponto é que os alimentos processados ou ultraprocessados adotarão os mesmos LMR estabelecidos para o alimento in natura, ou seja, eles não apresentam um LMR específico, excetuados os casos de concentração ou desidratação do alimento, o que consta na RDC número 4, de 18 de janeiro de 2012. Sobre isso, numa entrevista com a Anvisa, ela relatou que ela prioriza a análise de produtos in natura, pois, no geral, o nível de resíduos nesses alimentos é maior nos alimentos recém-colhidos no campo e que não sofreram processamentos,
como, por exemplo, a retirada da casca, ou cozimentos, diluição, ou formulação com outros ingredientes. Ela ainda ressaltou que o processamento leva a uma diminuição da concentração dos resíduos. Além disso, os órgãos federais IBAMA, MAPA e Anvisa são os responsáveis por fazer a avaliação, né, de novos produtos utilizados como agrotóxicos, antes de serem registrados. E o período de carência, ou seja, o intervalo entre a aplicação do defensivo e a colheita, ele serve para garantir que no momento da colheita, uso ou consumo do alimento, o produto esteja dentro do LMR definido pela Anvisa, em uma monografia que é específica para cada agrotóxico, e pelas leis também que são definidas pelo MAPA. O período de carência consta no decreto número 4074, de 4 de janeiro de 2002. E por último, os valores de IDA, quando não são estabelecidos pela Anvisa, eles são obtidos a partir da base de dados de resíduos disponibilizada pelo site da JNPR ou de outros órgãos internacionais. E é isso. Muito obrigada.